Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. É com grande alegria que mais uma vez chegamos à tua casa e queremos acessar o teu coração nesse tempo de clamor e também de devocional. Eu quero estimular você a aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que estamos juntos. Nós estamos enviando diariamente um roteiro de estudos com algumas perguntas e com alguns direcionamentos e aplicações para que você possa também utilizar esse devocional depois, a posteriori, para fazer o seu culto doméstico. Mas o tema da nossa reflexão de hoje é Jesus, a maior de todas as verdades da história. E hoje, especialmente hoje, é dito que é o dia da mentira. O dia 1º de abril é chamado de dia da mentira. Você já se perguntou por que 1º de abril é chamado dia da mentira? Bom, existem várias explicações, mas a mais aceita e corrente é que surgiu na França em decorrência da troca do calendário juliano para o calendário gregoriano. Até o século XVI, utilizava-se o chamado calendário juliano, que foi instituído pelo imperador Júlio César lá pelo ano 46 a.C. O problema é que foram encontradas algumas incongruências nesse calendário, inclusive com a perda de alguns dias no curso dos anos. É sabido que um ano não possui apenas 365 dias, ele possui 365 dias e um quarto de dia ficava perdendo. Então, para corrigir esse problema, ou problemas como esse, surgiu o calendário gregoriano, que pegava essa fração de dia que sobrava e gerou aí o ano chamado bissexto. Então, de 4 em 4 anos, nós temos um ano com 366 dias. E é exatamente aqui que surge a história do dia da mentira. Pois, após o Papa Gregório XIII, no século XVI, instituir o novo calendário, alguns países aderiram imediatamente. Outros não. Até então, o Ano Novo era comemorado no dia 1º de abril e as festividades começavam no dia 25. Dentre os países que não aderiram imediatamente estava a França, do rei Carlos IX. Mas mesmo após a adesão, 2 anos depois, algumas pessoas resistentes à mudança continuavam comemorando o Ano Novo no dia 1º de abril. Daí, as pessoas que haviam se adaptado às recentes mudanças passaram a pregar peças em quem resistia ao novo calendário. Essas pessoas eram chamadas de bobos de abril. Eles recebiam presentes inusitados, convites falsos para festividades do Ano Novo e coisas dessa natureza. E assim surge o dia da mentira. Mas nesse dia, ao invés de falar do dia da mentira, eu quero contar a maior de todas as verdades para você. Eu quero falar daquele que é a verdade absoluta, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Desde o início da era cristã, tentaram descaracterizá-lo como Deus. Forjaram provas mentirosas para negar a sua ressurreição. Inúmeras outras tentativas foram feitas no afã de tratar Cristo como um mestre dentre outros demais mestres ou gurus da humanidade. Mas à medida que vamos deixando essas mentiras de lado e nos aprofundando na Bíblia Sagrada, fica evidente que Jesus Cristo é o Senhor. Aliás, temos inúmeros casos de mentes brilhantes que, ao fazer essa avaliação profunda na palavra do Senhor, ainda que com o coração duro para a palavra de Deus, eles se converteram ao cristianismo e se converteram, sobretudo, a Jesus. Nós podemos citar, por exemplo, o exemplo de Isaac Newton, no século XVII, Blaise Pascal, no mesmo século XVII, um inglês, outro francês, Ernest Renan, no século XIX, C.S. Lewis, um inglês, no século XX, recentemente Augusto Cury, um brasileiro, também escrevendo alguns livros sobre a vida de Jesus, entregou o seu coração entendendo que não era possível continuar sem crer em Jesus Cristo. Mas, irmãos, esse Cristo em quem nós cremos é de fato a maior de todas as verdades. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E embora eu saiba que essas 3 palavras, no caso de Jesus, são complementares, mas eu costumo dividi-las para explicá-las. Veja só, quando Jesus disse ser o caminho, ele não está se referindo a um caminho dentre tantos outros possíveis. Não se trata de uma estrada física e fixa que se faz no chão da vida. Nem tampouco de um caminho interessante a ser seguido devido à sua popularidade. Se Jesus fosse colocado nesta plataforma, aí sim, ele estaria ladeado por Confúcio, por Maomé, por Zoroastro, por Buda e tantos outros homens que passaram na face da terra. Mas Jesus não é um caminho
dentre outros. Ele é o único caminho. Não há possibilidade de se chegar a Deus para a salvação se não for pelos méritos de Cristo. Essa é a maior verdade da história. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Mas quando Jesus diz que é também a verdade, ele está dizendo que ele é mais do que uma verdade no sentido de deter uma determinada verdade. Ele é a verdade absoluta. Os gregos, por exemplo, tinham uma palavra que descrevia a verdade. A palavra era aletheia, que trazia a ideia de verdade e realidade unificada. Mas Jesus não pode jamais se enquadrar nessa definição, pois ele é a verdade axiomática, ou seja, não filosófica, não inteligível pela mente humana, mas simplesmente crida. Quando Ernest Renan, um dos autores que fiz referência, se aprofundou na vida de Jesus, e não podia mais intelectualmente combatê-lo, ele escreveu o seguinte: Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também não és. E ele percebeu que a verdade contida na vida de Jesus não era humana, não era uma verdade qualquer, antes era a verdade em grau absoluto e não relativizada. Essa é a maior verdade da história. Jesus Cristo é a única verdade que pode te libertar. Também, quando Jesus diz que ele é a vida, novamente, ele não está falando de um estilo de vida dentre outros, mas ele está dizendo que ele é a própria vida. E estando nele, nós podemos desfrutar da vida em abundância, a vida num grau superlativo, a vida que merece ser vivida. Essa é a grande verdade da história. Jesus é a vida. Finalmente, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele afirma que ele e o Pai são um. Sim, Jesus Cristo é Deus consubstancialmente com o Pai. Na época de C.S. Lewis, o outro autor que eu fiz referência, lá no século XX, existiam grupos substanciais que não criam na divindade de Jesus. Alguns até aceitavam ele como um grande mestre. Um outro grupo dizia que ele, Jesus e a sua história era um grande engodo para poder levar a humanidade a um entendimento outro. Por isso C.S. Lewis popularizou em seu livro O Cristianismo Puro e Simples, um trilema que já existia na sua época. Esse trilema dava conta do seguinte, de que Jesus era ou um lunático, um louco, ou um mentiroso, ou ele era Deus. Primeiro, se ele alega ser Deus de fato e não é, ele é um louco ou um lunático, porque ele está acreditando numa ilusão que ele mesmo criou. Segundo, se ele não é Deus e nem lunático, ele deve ser um mentiroso. Então ele está enganando outras pessoas com a sua mentira. E o terceiro, se ele não é nenhuma dessas outras três coisas, ele deve sim ser Deus. Dizia ele, aí no trilema, você só pode escolher uma dessas três possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, deve considerá-lo louco ou mentiroso. Mas se você não consegue vê-lo como louco ou mentiroso, deve vê-lo como Deus. No trilema a equação é simples, não há necessidade inclusive de provarmos que Jesus é Deus, se Jesus é Deus ou não. Temos apenas que descobrir se ele é um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nenhum e nem outro, ele é Deus. Nós temos convicção que Jesus não é um mentiroso e nem tampouco um lunático. Ele é o Deus de toda a glória. Sim, essa é a maior verdade da história. O próprio Deus veio habitar entre nós e morreu uma morte crudelíssima para nos dar a vida e a vida em abundância. Por isso podemos afirmar, por isso ele pode afirmar: eu sou o caminho que, encharcado de verdade absoluta, vai te conduzir ao Pai. Meu irmão, minha irmã, agasalhe essa verdade maiúscula em sua vida. Creia nisto e viva melhor. Os nossos pedidos de oração de hoje são pelos irmãos da Idade de Ouro, aqueles que estão no grupo chamado grupo de risco nesse momento de pandemia, também pelos irmãos que têm algum tipo de comorbidade na área da saúde e que também estão enquadrados nesse grupo de risco. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida e desfrute o melhor de Deus.